derramado de amor por ti. Igreja, coloque as mãos no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Tua presença já é nítida neste lugar, Jesus. E hoje nós iniciamos, Senhor, um novo mês. Nós vivemos no mês passado tudo novo de novo. E nesse mês, Senhor, nós clamamos para que aquela chama, aquele primeiro amor, aquela paixão sobre Ti, Jesus, venha arder novamente. E nesse mês, papai, nós clamamos para que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos sejam abertos, Pai. O nosso coração seja aberto, Senhor, para poder receber do Teu amor, poder receber da Tua transformação, do Teu renovo, do Teu perdão. Em nome de Jesus, Senhor, que esse mês seja um mês extraordinário, seja um mês onde nós iremos nos apaixonar por Ti. Seja o mês, Senhor, em que a gente se desespere por Ti. Seja o mês, Senhor, que a gente vai perder o nosso sono só com vontade de vir para a Tua casa. Seja o mês, Senhor, que nós iremos perder o sono apenas para levantar, dobrar os nossos joelhos e orar e clamar por Ti, Jesus. Papai, que nós estejamos desesperados para fazer mesas, para repartir o pão, para reconhecer a Tua voz. Papai, em nome de Jesus, que a semente lançada nessa manhã, todas elas que já foram lançadas, Senhor, seja num coração, papai, numa terra fértil. Que o Teu povo não esqueça, mas que eles estejam, Senhor, cheios do Espírito Santo, para se recordar, para trazer à memória aquilo que traz esperança, Senhor. E o Senhor é a nossa esperança. Amém? Glória a Deus. Eu amei o tema desse mês. Falei para o seu irmão, faz arder de novo. Faz arder de novo. E esse é um tema lindo, porque por muitas das vezes na nossa caminhada, a gente fica um pouquinho frio ou morno. Quem já tomou aqui café morno? Gente, é horrível. Chá gelado, né? Tu já fez pra mim uma vez. Falei assim, nossa, até que é gostosinho, né? Tá com uns gelos, uns negócios assim, uma espuminha, um chantilly. Falei, E café quentinho é uma delícia, mas morno, a gente tem uma ânsia, né? E nós precisamos fazer arder novamente. Nós precisamos estar com esse coração. E o Senhor, Ele deu esse tema ao nosso bispo, que se encontra em Lucas, capítulo 24. Amém? Nós vamos ler a partir do 30, mas o verso mesmo é o 32, né? Mas nós vamos ler do 30 ao 32. Amém? Abra aí Lucas 24, 30, 32, até o 32. Nós até mesmo cantamos esse louvor sobre Emaús. Um louvor poderoso que o Mateus já estava chorando só de ouvir. Mostrando que está ardendo novamente, amém? E a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Amém? Nessa passagem, eles estão andando com Jesus, mas não reconhecem Jesus. Não reconhecem aquele poder, aquela autoridade, mas ao mesmo tempo, os olhos humanos deles não reconheciam, mas o coração deles estava queimando. Eles sabiam que havia algo diferente naquele homem. Porém, quando Jesus ele nos leva para a mesa dele, quando ele parte o pão, nesse partir, que por muitas das vezes é muito difícil para nós partir algo de nós, partir os nossos sentimentos, os nossos achismos, o nosso orgulho, a nossa soberba, é muito difícil. Mas quando Jesus ele nos assenta à mesa, onde há correção, onde há amor, onde há alinhamento, nesse partir a gente reconhece que é Ele tentando nos moldar, nos fazendo reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Jesus Todo-Poderoso, o nome que está acima de todo nome.
E eles se reconheceram. E nessa manhã, meus amados, eu quero que você se lembre do dia em que você conheceu Jesus. Existem alguns irmãos aqui que já está, numa idade um pouco mais avançada, então já tem anos com Jesus. Mas eu quero que você se recorde da data. Eu nasci em berço evangélico, mas eu vinha na igreja, amém? Só que teve um dia que Deus me catou. Então existe um dia que Deus pegou você, que Ele se apresentou para você. Se recorde, traga a sua memória desse dia. Traga a sua memória o dia que você se apaixonou por Jesus. Sabe quando você conhece alguém, o seu coração começa a palpitar, você fala assim, nossa, parece que eu gostei. E aí você vai conhecendo mais, você vai tendo intimidade, você vai descobrindo as características, qualidades. Se recorde da vez que você se apaixonou por Jesus, que você era desesperado, que você chegava na igreja pulando, dançando de alegria, que você era o primeiro a abrir a boca e dar glória a Deus. Você era o primeiro a vir na frente, se ajoelhar, se quebrantar. Se recorde daquela primeira paixão. Eu fico imaginando, quando eu vejo Jesus, nem sei se isso pode acontecer, né? Mas minha cabeça vai longe. Eu fico imaginando quando eu entrar no céu, com a minha roupinha branca, e eu correndo todo estabanado assim, ó, para abraçar Ele. De umas vezes que eu até imaginei eu tropeçando comigo mesmo, Jesus rindo da minha cara, me esperando, desesperada para ver Ele. Nós precisamos voltar a perder o nosso sono, porque aquelas 10 virgens, elas tiveram sono, e só 5 tinha azeite suficiente para acender novamente. E o Senhor, Ele me lembra até aqui mesmo aquela mulher viúva, que falou, eu só tenho um pouquinho de azeite. E o profeta falou, vai, pede vasos, e o Senhor vai multiplicar. E ela fez. E eu quero trazer uma analogia, que o profeta, ele é Deus, amém? O óleo, o azeite é o Espírito Santo, e aquela mulher viúva é Jesus. E o que me chama a atenção é que os vizinhos todos deram. Às vezes a gente fica com vergonha de pedir algo pro vizinho. Às vezes a gente fica com vergonha de pedir algo pro nosso irmão que está do nosso lado. A gente fala assim, ei, me empresta um vaso. Ei, me empresta algo que eu preciso. E por muitas das vezes a gente diz não, a gente fica com medo ou com vergonha. Mas o que isso nos ensina, essa história nos ensina, é que todos eles deram vasos. E todos eles foram cheios. E o que nos ensina também é que aquela mulher, ela viveu o resto da vida dela com aqueles vasos, com aquele azeite. E é esse fogo que Deus quer derramar sobre nós. Ele quer colocar em vasos, encher, e o resto da nossa vida viver com isso. Para a gente não acabar com esse fogo, com esse azeite, existe uma unção derramada sobre a nossa vida. Se lembre da unção que o Senhor derramou sobre você. Se lembre quando Ele te chamou pelo nome, quando ninguém te via, mas Ele te escolheu. E eu quero que você se recorde por que eu amo Jesus. Semana passada o pastor Milton falou, qual a sua motivação para vir na igreja? Qual a sua motivação por amar Jesus? Em 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele nos enxergou desde o ventre. Eu e o pastor Elide estava conversando ali fora, tentando entender a gestação, nossa cabeça viajou longe. Porque é algo sobrenatural, meus amados. É onde Deus, Ele escolhe uma pessoa para viver um propósito. E um dia nós estávamos em um ventre sendo gerados. E hoje nós estamos aqui, amém? E pode ser que você, meus amados, ache que você não foi escolhido, você não foi chamado. Pode ser que você só venha na igreja porque você ama Jesus, amém? Mas você acha que não tem um lugar, um espaço para você. Você até sente um fogo arder, uma vontade de falar, uma vontade de dizer para o seu irmão, Jesus te ama, uma vontade até no seu trabalho de declarar o amor de Jesus, mas talvez você sente vergonha, ou às vezes vem pensamentos, você não é capaz, você não tem autoridade.
Mas o Santo Deus, Ele fala que Ele nos deu a autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. A partir do momento que você fala o nome de Jesus, há autoridade na sua boca. Só de pronunciar o nome de Jesus, amém? E eu quero falar sobre alguns homens nessa manhã que guardaram aquela chama. Quero falar sobre José. Todo mundo sabe da história de José, do Egito. E existiu antes de José um ciclo vicioso. Abraão, ele tinha o filho prometido, Isaac. Mas por conta de Sara não aguentar aquela ansiedade, fala assim, se deita com Agar, o filho dela vai ser meu. E ele faz isso, sem consultar a Deus. E então nasce Ismael. Porém, quando Isaac vem, Sara, ela se esquece que Ismael também era para ser filho dela. E ela fala, joga ele fora, vai, expulsa ele e Agar. E então, existe uma quebra de aliança ali entre irmãos. E hoje, até nos dias de hoje, existe essa guerra. Sobre, essa terra é minha, não, essa terra é minha, não, mas o primogênito sou eu. Só que Isaac, ele também, queira ou não, cometeu o mesmo erro de amar um filho mais do que o outro. Ele amava mais Esaú. E Rebeca amava mais a Jacó. E existiu ali outra quebra de aliança entre irmãos. E aí Jacó parece que não aprendeu e amou mais um filho chamado José, que causou inveja nos outros irmãos. E eles o venderam. E pode ser que se José não tivesse sido vendido, ele estaria nesse ciclo vicioso de quebra de irmão. Mas nós somos feitos, amados, para quebrar ciclos, maldições. José, ele foi preso, mas a chama não apagou, existia algo ali dentro. Algo que ele lembrava dos seus antepassados, falando, existe um propósito para eu estar aqui. Não é à toa que o Senhor me deu a revelação. Se Ele me deu, existe uma boa obra para se cumprir em mim. Eu não posso perder esse fogo, eu não posso perder essa chama. Porque se Ele houvesse apagado, se Ele houvesse desistido naquele momento, o Senhor não teria o usado daquela forma. Hoje nós vemos e sabemos que José, ele precisava realmente ir governar o Egito, que a fome viria no mundo. E ele era um homem de extrema sabedoria, de inteligência e de fogo. E quando ele encontrou com os irmãos dele, ele quebrou esse ciclo. Em vez de falar assim, eu não quero vocês, ou aprisioná-los, ele falou assim, eu sou José, o irmão de vocês. E por mais que talvez vocês não tenham sentido que o nosso Pai amou vocês da mesma forma que me amou, eu digo que existe um Deus que é Pai e Ele ama vocês de uma forma tremenda. E esse amor me inundou, a chama desse amor me inundou, porque eu não consigo dizer que eu não perdoo vocês. E José, ele quebra esse ciclo. Ele traz a união dos irmãos novamente. E eu não sei porque eu estou falando isso, meus amados. Eu não sei como foi a sua família. Se você quebrou laços com os seus irmãos, com a sua família. E se você parar para pensar, isso acontece há anos, de geração em geração. Mas é hora, meus amados, da gente fazer tudo novo de novo. E fazer arder de novo aquele amor. Amém? José, ele guardou o coração dele, ele soube perdoar. Eu falo, talvez se fosse a gente teria conseguido perdoar. Às vezes um irmão coloca um beijo na gente. Nosso pai morreu, mas eu quero mais parte da casa. Mas porque eu cuidei deles. Aí vocês viram o beijo, não se fala mais. Você nem foi vendido, não ficou escravo, não foi preso. Mas deixa de falar. E o Senhor, Ele quer que esse amor genuíno, não só pelos irmãos da igreja, mas por aqueles que também têm nosso sangue, volte a arder, amém? Quero também falar sobre um homem chamado Daniel. Nossa, a história de Daniel é muito bonita, né? Daniel, que foi cativo à Babilônia. O que me impressiona é que ele não esqueceu a identidade dele. Deram um novo nome para ele.
aquele lugar de jugo, de opressão, deu um novo nome para ele. E por muitas das vezes, Satanás, ele nos chama pelo nome do nosso pecado. Ele fala: ei, mentiroso, ei, mentirosa, é você mesmo. Ei, você que não é constante em Deus. Ei, você que não ora. Mas Daniel, ele sabia quem ele era. Ele falou assim: você pode até me chamar desse nome, mas eu sou Daniel. Eu sou Daniel, que significa Deus é o meu juiz. Não importa o que você fala sobre mim, que nome você quer colocar sobre mim, mas Deus é o meu juiz. Ele orava todos os dias pela terra dele. Ele recusou os manjares. Ele tinha aquela chama ardendo. E por conta dessa chama, o Senhor o abençoou com uma sabedoria enorme. E ele não parou. Ele e os amigos dele. Ele influenciou os amigos. Falou: bora, vamos comigo. Entra no jejum comigo, vocês conseguem. E ele inflamou aqueles amigos. A tal ponto, eu não sei onde Daniel estava nesse momento, mas aqueles 3 amigos não adoraram aquela imagem e foram lançados dentro daquela fornalha. E eles viveram algo extraordinário. Sabe por quê, meus amados? É isso que nós temos que viver. O nosso coração tem que ser como uma fornalha. E pessoas ao redor têm que ver: existe um quarto homem ali. Eu olho para o Bispo Ney e vejo um quarto homem ali. Eu olho, Senhor, para o Salomão e eu vejo um quarto homem ali. Eu olho para o Marlon e eu vejo um quarto homem ali, andando com ele. E todas as brasas, todo o fogo, tudo aquilo que é do passado, tudo aquilo que queima em nós e tenta queimar em nós aquilo que é de ruim, meus amados, nem o cheiro. Sabe quando às vezes tem umas queimadas aí? Tem muito aqui perto de Cisana, é muito monte. Às vezes chego em casa, meu nariz já fica ruim. Eu falo: a gente já fica morrendo, né, quando tá grávida de fôlego. Imagina respirando esse ar, né? Mas nem isso. Sabe que eles estavam cheirando o fogo do Espírito Santo. Quando nós nos posicionamos nesse fogo santo, a gente vive coisas extraordinárias. Coisas que eles puderam viver naquele Antigo Testamento. Coisas que eles viveram na presença do Senhor. E que pôde levar um rei a falar: não existe outro Deus igual a desses homens. Sabe, meus amados, o fogo do Senhor não pode apagar do nosso coração, porque Ele está voltando e Ele precisa encontrar uma igreja que arde por Ele. Sabe, quando o Senhor Ele fala que naquele dia Ele vai falar: não vos conheço, Ele não está falando para quem está no mundo, não. Ele está falando para a igreja, porque Ele diz assim, a pessoa responde assim para Ele: mas Senhor, em Teu nome eu orei, e quem ora é a noiva. Em Teu nome eu preguei, e quem prega somos nós, a noiva. E quando Jesus fala assim: mas eu não te conheço, meus amados, a gente vê uma deficiência que não é pelo nosso fazer, não é pelo nosso tentar fazer e demonstrar que nós fazemos aqui, mas é pela nossa ardência, é pelo nosso fogo, é pela nossa essência. Nós precisamos olhar no espelho e ver Jesus. Nós precisamos que pessoas olhem para nós e vejam Jesus, não por reconhecimento, mas nós precisamos demonstrar esse amor. Nós precisamos ser como Ele foi, amar como Ele amou, negar a si mesmo como Ele se negou. Meus amados, até no nascimento dele foi da forma mais simples. Da forma mais simples. E eu quero falar sobre Pedro. Tanto que eu vejo às vezes na internet o povo falando assim: eu sou que nem Pedro. Fala amém. Só que as pessoas às vezes falam como Pedro, aquele turrão chato, e se esquecem do Pedro depois que ele foi incendiado por Deus. Só que com a morte de Jesus, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E parece que aquilo ali apagou ele. E ele voltou para aquele lugar de pescador. Ele se esqueceu que Jesus tinha chamado ele para pescar homens.
Jesus, ele tem um encontro com Pedro, que está em João 21. E ele fala assim: Pedro, tu me amas? E ele fala: tu sabes que eu te amo, Jesus. E o Senhor fala: então apacenta as minhas ovelhas. Seja a pedra da minha igreja. E aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: eu te amo, tu sabes. E Jesus novamente então vai e apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez o Senhor pede e pergunta: tu me amas? E ele fica entristecido porque ele se lembrou. Mas o que Jesus estava fazendo ali era curar uma ferida, um trauma. Porque Satanás com certeza acusava ele: você traiu Jesus, você não é merecedor. Mas Jesus, ele não olha a nossa traição. Na verdade ele se assenta. Assim como Salmos 23 fala, ele prepara uma mesa na frente dos meus inimigos. E ele, em vez de chamar de inimigo, ele chama de amigo. Ele cura, ele restaura, ele parte o pão. E Jesus, ele pega e faz isso com Pedro, tirando esse trauma, essa dor. E aí Pedro vira outra pessoa, ele está incendiado de novo. E Pedro vai e se juntam com mais 120. E aí começa Atos. Tinham mais pessoas, mas só 120 ficou. Será, meus amados, que nós seríamos um desses 120? Por que os outros desistiram? Será que foi pelo cansaço? Porque havia uma promessa que o fogo do Senhor, o Espírito de Deus, o Consolador, desceria. Será que aquela chama estava quase se apagando e falou: nossa, não desce logo, quero ir embora? Mas 120 persistiram, oravam e esperavam. Às vezes eles não estavam sentindo nada, mas oravam e esperavam para poderem ser cheios. E finalizando para um último homem, eu quero falar de Matias. Vocês sabem quem é Matias, igreja? Vamos abrir em Atos 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A história de Matias começa a partir do verso 12, mas eu vou ler a partir do 20, amém? Só para você poder entender um pouquinho. Atos 1, 20, amém? Assim diz: porque está escrito no livro de Salmos, isso é Pedro falando, amém? Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Amém? Jesus, ele tinha 12 discípulos, porém um se desviou dos caminhos, chamado Judas Iscariotes. Ele vendeu a Jesus. E depois não foi arrependimento, foi remorso, porque arrependimento é uma coisa totalmente diferente, igreja. Quando você se arrepende realmente diante de Deus, e Ele é totalmente capaz de perdoar, contanto que você não fique fazendo mais. Amém? E remorso é quando você sente algo e fala assim: nossa, por que eu fiz isso, né? Estou me sentindo culpado. Porém, não há quebrantamento no coração. E Judas, ele não teve arrependimento verdadeiro. Ao contrário disso, ele acabou tirando a própria vida. E ficou apenas 11 discípulos. Mas como também haviam 12 tribos de Israel, precisava ser completado mais um discípulo. E o que me chama a atenção, enquanto eu estava orando e falando para o Senhor o que Ele queria falar, o
Senhor falou assim: por muitas das vezes você se via como Matias, aquele que estava escondidinho. Só que Matias estava com Jesus desde o batismo até o dia que ele foi levado às alturas. E pode ser, meus amados, que você está com Jesus há muito tempo, que você já ouviu falar sobre Ele, que você já viveu experiências maravilhosas com Ele, você já viu Ele fazendo milagres na vida de outras pessoas, mas você acha que Ele não vai te chamar, você acha que Ele não vai te escolher. Mas Matias, ele estava com Jesus esse tempo todo. A Bíblia não relata que ele estava junto, mas ele estava, ele viu. E aquele dia que Jesus desceu as águas, ele também viu aquela pomba, dizendo: esse é meu filho amado. E algo no coração dele queimou por Jesus, onde ele queria estar presente. Onde ele falou assim: Jesus não me escolheu para ser discípulo, mas eu quero ir junto. Eu quero estar junto, eu quero ver o que Ele faz, eu quero ver o que Ele fala, eu quero ver como Ele ama, porque eu me sinto amado, por mais que Ele não tenha sido mencionado outras vezes. Mas chega um dia em que o próprio Deus o escolhe. Chega um dia onde aquela congregação fala: quem poderá substituir quem esteve presente? E no dia, meus amados, que o Senhor nos chamar e falar assim: quem é que esteve comigo desde o início? Será que Ele nos chamaria? Será que Ele escolheria o nosso nome para falar: esse é o meu discípulo, que por muitas das vezes achou que não era nada, mas era meu tudo, eu morri por Ele também. E por muitas das vezes a gente se sente como Ele, acompanhando a Jesus, mas nós precisamos ter esse fogo, porque antes do Espírito Santo cair, Matias foi escolhido, e Matias também foi cheio. E Matias também foi escolhido. Sabe o que Jesus está falando? Matias, eu não chamei você apenas para ver o que eu fiz, mas agora eu estou pedindo para você viver o que eu fiz e viver coisas maiores. Agora eu estou pedindo para você fazer o seguinte: ide e pregai o Evangelho. Agora eu estou pedindo para você me amar mais do que a sua vida. Agora eu estou pedindo para você amar o teu próximo assim como eu amei. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer fazer arder de novo, de tal forma, meus amados, em que nós não fiquemos acomodados no nosso lugar, mas que exista um desespero no nosso coração para sair por aquela porta, evangelizar nossa casa em primeiro lugar, evangelizar o nosso trabalho, evangelizar onde nós estivermos. Sabe por quê, meus amados? Que honra Matias teve. Que honra ele teve. Vou mostrar para vocês qual é essa honra. Abrem Apocalipse, capítulo 21, verso 14. O profeta João está falando. Meu Deus. E ele está falando sobre a Nova Jerusalém. Ele está falando para onde a gente vai. Sabe o que ele fala nesse verso? Ele está falando sobre o muro da cidade da Nova Jerusalém. Ele fala assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O nome de Matias está lá em um dos fundamentos. O meu nome tem que estar lá naquele livro da vida. Quando aquele cordeiro abrir, ele precisa ver o meu nome e falar: ela parece comigo, e por isso eu coloquei o nome. Nós precisamos arder, igreja, porque o noivo está próximo. Nós somos a noiva. Será que estamos apaixonados por Ele? Nós vemos tantas pessoas casando, e amém, isso é uma bênção. Casamento é uma bênção do Senhor. E a gente vê aquela ansiedade, a gente vê aquele ânimo. Será que... E todos os dias fico olhando o tempo e fala: nossa, falta 150 dias. Tem gente que faz isso. Falta 20 dias. Só que Jesus, Ele não falou quantos dias faltava. Porém, a gente precisa ter esse anseio. Será que as pessoas olham para nós e falam assim: olha lá, está esperando, está ansioso,
está se preparando. Porque nós cantamos tantas canções lindas que fala, olha lá, mas quem vê lá saltando pelos montes é o meu amado. E eu preciso estar cheia. Eu preciso estar com o coração ardendo para quando Ele voltar. Eu preciso estar pronta. Porque Ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa. Mas você precisa estar pronto para proteger sua casa, amém? Hoje em dia, existem alarmes de segurança. Aqui na igreja tem. Para proteger a casa. Proteger tudo que tem aqui dentro. Todos os instrumentos, todas as cadeiras. Mas hoje em dia é difícil de se ver pessoas roubando a igreja, né? Acontece, mas é mais difícil. Parece que o ladrão tem um pouquinho de medo. Então o ladrão tem que ter medo de roubar algo dentro de nós, amém? Você tem que proteger esse fogo. Guardar com toda a sua vida. Sabe por quê? Satanás ele fica tentando soprar. Aí ele sopra dúvida, ele sopra tristeza, ele sopra aflições, provações, tentações. Assim como uma vela. Vem um foguinho e faz, pronto, passou. Mas você tem que guardar. Você tem que fazer um estoque de fogo dentro de você. O nosso fogo não tem que ser aceso só quando os pastores estão falando, pregando. Só quando o irmão te dá uma palavra de ânimo. Mas tem que ser um fogo constante. Assim como o Senhor ensinou. Quando foi construído o templo, o fogo tinha que ser constante. Não pode ser apagado, a chama precisa arder. E se você nessa manhã veio aqui e está com esse fogo, talvez no talinho, ou às vezes só tem uma brasa. É dia de se alinhar com o Senhor e falar, Pai, eu quero queimar de novo, outra vez. Eu quero me desesperar outra vez, Senhor. Eu quero me lembrar de como eu me apaixonei, daquilo que o Senhor é. Eu quero me lembrar de tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu quero me lembrar desse amor profundo que o Senhor sentiu por mim. Eu vou ler um versículo, a igreja não precisa abrir, está em João 14, 26, fala, o Jesus, ele está prometendo o Espírito Santo. A partir do verso 15, ele está falando, vai vir o Espírito que habita em mim, o Espírito Santo de Deus vai descer. E ele fala no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é tão lindo que ele nos traz a memória. Eu não sei se quando alguém prega ou fala algo particular com você, você esquece rápido. Você sente aquele fogo ali, chora, derrama, fala, oh, glória a Deus. Mas no dia seguinte, na semana seguinte, fala assim, nossa, mas o que o bispo falou mesmo? Aí alguém pergunta assim, mas pastor Carlos, o que ele falou? Eu falo assim, não sei, falou para você? Mas o Espírito Santo, ele faz recordar. E um dia o pastor Neto falou isso para mim, falou assim, acho, Carol, por isso que você tem memória boa. Porque a minha memória tá ruim, gente, na gravidez. Parece que meus neurônios foi pra barriga. Mas assim, eu esqueço o que eu tô fazendo agora. Mas lembranças com Jesus, eu sou expert. Ele me faz lembrar tudo que Ele já fez na minha vida. Ele me faz lembrar que eu preciso ser cheia. E se você não estiver cheio, você vai esquecer mesmo de quem Deus é na sua vida. Se você não estiver cheio, você vai esquecer mesmo aquilo que Ele te prometeu. E eu li um verso que o pastor, não sei, é pastor, né? André Valadão postou. Que Satanás, ele acredita tanto nas promessas que Deus derramou sobre nós, que ele tenta impedir. Se até mesmo Satanás acredita, por que a gente não acredita? Porque não temos fé. Porque a gente não se alinha para que essa promessa seja cumprida, porque já foi derramada sobre nós. É só faltar se concretizar. E só acontece realmente através de um processo de transformação diária. Nós precisamos nos encher desse Espírito Santo, fazer ele arder e começar a lembrar de tudo que ele falou. E aí,
conforme o tempo você vai lembrando da palavra do Senhor, você vai lembrando de versículos, você vai começar a falar assim, nossa, mas parece até que eu estou sendo pastor, estou lembrando versículo, antes eu não lembrava. Não é questão de decorar com religiosidade, mas é quando você está passando por uma prova, vem aquele versículo para te fortalecer, e você come daquela palavra naquele momento, e você se alegra. O Senhor, Ele quer trazer a nossa memória aquilo que traz esperança. Ele quer trazer para você, para nós, para mim, tudo que Ele falou que iria fazer e fez. Ele quer te mostrar que Ele te chamou sim, que Ele te escolheu sim, e que Ele quer que você seja cheio desse Espírito Santo. Ele não quer só que o seu irmão do lado seja cheio, Ele chamou você. Imagina todos nós cheios aqui, se a gente contagiar a nossa casa, e se a gente contagiar o nosso trabalho, cada um tem um trabalho, amém? E se a gente contagiar a nossa escola, e se a gente contagiar a faculdade, o que nós não iremos fazer com Poços de Caldas? O que nós não iremos fazer com Minas Gerais? O que nós não iremos fazer com o nosso Brasil? Se formos cheios e deixar essa chama arder todos os dias, sem esquecer quem Ele é. Porque às vezes está tudo tão bom, a gente esquece de buscar. Meus amados, às vezes fica tudo tão ruim, porque Jesus está com saudade da tua voz. Ele está com saudade de ouvir você falar, Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso do Teu perdão. Assim como aquela canção. E aí Ele fica com saudade de dizer que nem a outra canção fala, vem filho amado, vem como Tu estás, que eu quero curar, eu quero tirar toda impureza. E o Senhor, Ele quer fazer isso conosco nesse mês, amém? Só que Ele vai fazer bem fixo esse mês, e a gente vai durar toda a vida cheio, 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 em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé. Pastor Neto vai cantar um louvor, e faça desse louvor a sua oração. Daqui a pouquinho nós vamos partir o pão. Teu fogo. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui. Mas antes